nossa aula anterior ficaram como atividade para nós as páginas 116, 117, 118, 119 até a 120. Foi isso? Então, abre o livro de vocês. Quem não fez atividade, tem coragem de dizer eu. Ou todos fizeram. Espero que todos tenham feito, né? Ian, rapaz. Ian, deixa eu ouvir sua voz, Ian. Diga um oi para mim aí. Ian não quer falar, não. A Lavínia vai falar, Lavínia. Lavínia, deixa eu ouvir tua voz, Lavínia. Diz um oi aí, para todos nós ouvirmos você. Oi. Pronto, aí, tá vendo? Viu? Vamos lá. A primeira questão, certo? A primeira questão perguntava o seguinte: por que o texto que nós lemos na aula passada e até fizemos comentários e acréscimos sobre ele, por que o texto faz uma relação do envelhecimento da população com o sistema de saúde? Ele está perguntando que relação tem essa questão da população e ficando cada vez mais velha com o sistema de saúde. Essa questão eu acredito que todos conseguiram fazer, até mesmo pelo que nós vimos na aula, né? Porque a proporção que vai aumentando a quantidade de idosos vai também criando uma necessidade de maiores cuidados. Vai também criando uma necessidade de maiores locais de atendimentos para esses idosos. E também gera uma necessidade de mão de obra, de pessoas qualificadas, de médicos para o sistema de saúde, certo? Então, com o aumento do envelhecimento, os custos, eles também vão aumentando, certo? E a escassez de profissional também vai aumentando, certo? Porque as pessoas vão ficando velhas, elas não podem trabalhar. E tem que ter alguém para trabalhar, para cuidar dessas pessoas que estão ficando velhas. Então, a resposta ela ficaria nesse contexto aí, certo? O aumento dos custos do envelhecimento, juntamente à escassez de profissionais da área de saúde, são responsáveis por um desequilíbrio econômico, certo? Começam a se gastar mais do que o que deveriam, sem produzir tanto. Então, o país ele produz menos e gasta mais. Né? Talvez, professor, qual a resposta mais curta, qual a resposta mais... Não existe a resposta certa. Mas eu provavelmente responderia assim, a relação entre os dois gera um desequilíbrio onde a região em questão produz menos e gasta mais. Tá certo? Podemos passar para a segunda? Vamos lá. Quais as perspectivas com relação à população europeia por volta dos anos de 2060? Aí era só uma consulta, né? Você ia ter que olhar no texto a projeção, né, para 2060, bem pertinho da atividade mesmo, na página 116, você vê no texto assim, ó. Segundo a companhia, a Alemanha, a companhia, segundo essa companhia que fez a pesquisa, a Alemanha conta atualmente com 950 mil profissionais de saúde. Precisaria de mais de 873 mil para 2060. Por quê? Porque possivelmente nós teremos cerca de 17 milhões de habitantes, certo? Então, essa é a perspectiva. Acredita-se que a população europeia começará progressivamente a diminuir e atingir a marca de 517 milhões. Eu falei 17 milhões? Não, não é 17, não, é 517. 517 milhões. Então, a perspectiva é essa.
E a resposta, professor, é essa, 517 milhões. Tá bom? Vai vendo aí como se, eu coloquei mais algumas coisas a mais do que os 517 milhões. Está certo também. Quando nós voltarmos, quando a tia Eliane voltar, né, ela for olhar a atividade física de vocês, ela faz aí as devidas considerações, tá bom? Ok? Vamos seguir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. 152 milhões. Onde que eu coloquei isso? 152 milhões? No final do parágrafo, no final do texto, na verdade, diz assim, ó. Vamos ver o final do texto. Que teve no final do texto diz assim. Deixa eu ler no começo. Não, são muitos números. No finalzinho mesmo diz assim. E de diminuir progressivamente aos 517 milhões em 2060. Tá certo? Ok. Entendi, porque não é com mais de 60 anos, não, certo? É para a população inteira. Porque responderam que 152 milhões. Só que 152 milhões é uma previsão para idosos, né? Nós estamos prevendo aqui para a população inteira. A questão é a população inteira. Quais perspectivas com relação à população europeia de uma maneira geral? Terceiro, certo? Além da insuficiente mão de obra, os Estados Unidos, os Estados europeus, na verdade, enfrentam outros problemas. Quais são? Além da redução de mão de obra, insuficiente ainda, quais são os outros problemas que o Estado europeu enfrenta? Certo? Quando as pessoas começam, vamos conversar sobre essa questão, tá? A questão ela já fala que ela já aponta um problema. Qual é o problema? A insuficiência de mão de obra. E aí ela pergunta quais os outros problemas. Vamos pensar um pouco sobre essa questão, certo? Com a insuficiência de mão de obra, também diminui-se a arrecadação daquele país. Tem poucas pessoas trabalhando, poucas pessoas produzindo, né? Poucas pessoas gerando impostos. Daí já tem um outro problema, certo? Que é a falta de arrecadação, que é a diminuição da arrecadação naquele país. E essas pessoas que elas estão parando de trabalhar, elas estão se aposentando. Então, olha aí surgindo outro problema, que é os custos com a aposentadoria. Certo? Então, diminuição de mão de obra, a questão já deu. E só em pensar nisso aí, nós já identificamos mais dois outros problemas, que foi a diminuição da arrecadação e o aumento dos custos com a aposentadoria. Certo? Mas não para por aí. Porque essas pessoas que estão se aposentando, elas estão envelhecendo e elas estão precisando de mais de uma assistência de saúde melhor. E também se aumenta as despesas de saúde no país. Então, nós podemos destacar esses três problemas aí, certo? A redução da arrecadação é certo? O aumento do número de aposentados, sim, tá? E o aumento das despesas com programas sociais, com saúde, com médicos, com atendimentos, com todos os tipos de despesas de saúde, tá certo? Então, esses três problemas ficam aí muito bem respondidos pela Lívia, tá bom? Então, a Lívia deixou bem claro aí, bem direitinho. A quarta questão, não tem nem o que responder na quarta questão, não tem nem o que corrigir na quarta questão, né? Qual bloco econômico é mencionado durante a abordagem da matéria? É a União Europeia, certo? Não tem o que se responder a esse ponto aí. Na quinta questão, diz assim, o que o estudo populacional compreende como implosão demográfica? O que é uma implosão demográfica? Certo? Na verdade, o que é uma implosão? Certo? Existem duas coisas, né? Existe a explosão e a implosão. Certo? A explosão
existe a implosão. Né? O que é implosão? É quando estoura, é como se dissesse assim, se nós pudéssemos dizer assim, certo? Explodir para dentro. Então, implodir, certo? Então, implosão demográfica é um fenômeno, certo? Que ocorre quando as taxas de mortalidade superam as taxas de natalidade. Começa a morrer mais gente do que nasce. Então, aquele país, ele começa a se destruir por dentro. Certo? Ele começa a se deteriorar. Tá bom? E aí, assim, vai haver a diminuição da população absoluta daquele lugar. Ele vai ficar bem mais fraco, sem renda, sem arrecadação, sem mão de obra, sem recursos, provavelmente com dívidas externas, porque vai precisar de dinheiro para se manter, não tem como gerar dentro de si mesmo, vai ter que ir buscar lá fora, ok? Então, isso aí é uma implosão demográfica, é uma deteriorização de determinada região. Se você puder, eu posso responder como de maneira mais rápida. É uma deteriorização de determinada região, certo? Ela vai se dissolvendo por dentro porque está morrendo mais gente do que está nascendo. E aí os lugares vão ficando vazios. Daqui a pouco tem muito mais lugares vazios do que ocupados. Mas vamos seguir. A sexta questão, ela diz assim, leia a manchete de um jornal europeu. A manchete é essa. O exemplo francês. A crise não assusta as mulheres francesas que querem ter filhos. Indique a causa que leva os europeus a estimularem a natalidade nos últimos anos. A gente acabou de falar, né? Nós acabamos de falar sobre isso. Por que a natalidade é estimulada? Porque o país precisa de pessoas nascendo. O país precisa de jovens. A região, né? O continente, de fato, a gente está falando aqui da Europa, o continente de jovens, eles precisam de mão de obra jovem. Então, a natalidade é com certeza estimulada nesse lugar. As pessoas envelhecendo, as pessoas ficando irreprodutíveis, né, fisicamente falando, e as mães elas são estimuladas a terem sim, seus filhos cada vez mais. Então, a principal causa que funcionou a natalidade. Bom, a sétima questão diz assim: o continente europeu propiciaram a criação de portos e cidades que facilitaram o deslocamento de diversos povos ao longo da história. Sobre esse tema, utilizando os conhecimentos que produzimos ao longo deste capítulo, observe o mapa e responda. E aí no mapa, né, como você está vendo aí, ele faz um destaque 1 e um destaque 2. Então, observe esses destaques aí, que é para nós respondermos as questões, tá? O destaque 1 e o destaque 2. Aí na página 118 ele diz, qual o nome de cada uma dessas penínsulas? Qual o nome desses dois destaques aí? Também é algo bem específico, que nós não temos o que comentar, certo? Mas eu só vou falar para vocês, é a Península Ibérica e a Península Balcânica, tá certo? A Península 1, Península Ibérica, aqui, né, pertinho bem na pontinha, já no extremo noroeste, que fica ali ligado à África, e a Península Balcânica fica no sul, já ligado ali à Ásia, certo? No sul ligado à Ásia Balcânica, no oeste, se vocês estão vendo, acho que vocês estão olhando, o oeste vai ficar para cá para vocês. Então, no oeste, a Península Ibérica. Qual a importância da Península 1 no processo de construção do mundo global? Por que a Península Ibérica é importante no processo de construção desse mundo globalizado? É uma questão a se discutir, né? Primeiro, essa península está localizada entre dois países importantíssimos para a globalização. Certo? De fato, a maioria dos países recebem essa importância, mas ela está localizada entre dois países. Quais são? Portugal e Espanha.
certo? Então, a península fica ali entre esses dois países. Os dois foram protagonistas de expansão marítimas e comerciais, certo? Tanto a Espanha quanto Portugal se desbravaram por aí, buscando novas terras, buscando novas possibilidades de comércio, se aventurando, tentando, conquistando, como nós vimos aí diversas conquistas dos dois países. E a Península Ibérica está entre eles dois, certo? E esse desbravamento desses dois países acabou com a exploração do Oceano Atlântico e a chegada ao novo mundo, que é, no caso, a nossa casa. Então, eis aí a importância deles estarem unidos. Eis aí a importância dessa península ligando esses dois países, fortalecendo-os cada vez mais. Eles descobriram novas terras, eles descobriram novos mundos. Na verdade, eles chegaram à nossa casa, porque descobrir eles não descobriram, eles já sabiam, certo? Então, eles chegaram até nós e fizeram todo o processo que nós conhecemos na história do nosso país. Então, a grande importância da Península Ibérica é promover a relação entre esses dois países, promover a relação entre Portugal e Espanha, facilitar, né, a relação entre Portugal e Espanha. E quando eu falo de relação, é uma relação física mesmo, certo? Uma relação territorial, tá certo? Vamos agora para as atividades do nosso encerramento, que são algumas atividades de faculdade para a gente já ir exercitando aí, certo? Faltam 4 anos para vocês, na verdade 3, né? Faltam 3 anos para vocês chegarem com tudo. Então, vamos lá. Primeira questão, certo? Da FATEC. Antes de nós irmos para as questões de vestibular, tem alguém que tem alguma dúvida a respeito de alguma das questões que nós comentamos aqui, das nossas questões do livro mesmo de responder? Se tiver alguém com alguma dúvida, coloca a dúvida aí para poder a gente já comentar, para nós passarmos adiante. Nenhuma. Já vamos fazer prova. Roberto, bota a prova aí, Roberto, na página. Os meninos estão se garantindo. A turma aqui está se garantindo. Natália, você está com dúvida, Natália? Natália, diga não, Natália. Eu quero ouvir você dizer não. Você está com dúvida? Ô, Suiane, garantindo mesmo, Suiane? Tudo em cima? Aí, tá vendo? Então, bora lá, né, Davi? Davi tá feliz da vida. A gente fala em prova, o Davi ri logo, meu. O povo vai gostar de prova, meu. A gente fala em atividade, a turma acorda logo. Tá vendo aí, né, Roberto? O pessoal quer prova, meu. O pessoal quer fazer teste. Vocês estão perdendo tempo, porque esse povo é inteligente. Vocês estão subestimando a inteligência desse povo. Eu conheço esse povo aí. Povo que se garante, meu irmão. Pode botar o que botar aí que eles estão fazendo mesmo, viu? Fica a dica aí para vocês, tá? Mas vamos seguir. Primeira questão da FATES diz assim: palavras de ordem, símbolo, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente tem ocorrido conflitos são a Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Então, ele está falando que manifestações, aquelas palavras de ordem, né, que dizem assim, fora fulano e tal, fica, né, que nem estavam falando lá da Gabi, né, fica Gabi, acho que era Gabi o nome dela. Mas teve um negócio aí do Big Brother aí, que era fica Gabi, então essas palavras de ordem, né, manifestações, acontece muito na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Bélgica, na Europa ali em si, acontece muito disso, certo? Muito de aglomerações de pessoas para questionar determinadas situações. Ele falou isso no enunciado da questão. Aí agora ele vai fazer a pergunta, certo? Ele vai dizer o seguinte: sobre o fenômeno social
enfocado no texto. Qual é o fenômeno social? Protestos, manifestações, certo? Então, sobre protestos e manifestações, é válido afirmar que se trata de conflitos civis e militares relacionados a formas históricas da exploração do país, chamado Terceiro Mundo. Isso ocorre com guerra entre pessoas e o poder militar? Não, né? Então vamos à outra. Ligado ao nacionalismo, ao racismo, à xenofobia, no contexto globalizado das grandes migrações internacionais, ele está dizendo, essas manifestações, esses conflitos que acontecem, estão ligados ao nacionalismo, né, à luta pelo nacional, a questões racistas e a questões xenofóbicas? Sim ou não? Pode ser, né? Vamos deixar essa aí suspensa, né? Vai que é essa aí, tá certo? Vamos ver as outras, vamos ver a C. Não descarta a B, certo? A B, ela está aí na possibilidade de estar certa. A letra C. Entre imigrantes de diversas nacionalidades que invadem a Europa? É claro que não. Os imigrantes, eles não chegam na Europa fazendo confusão, reivindicando as coisas, querendo... Pelo contrário, eles chegam para somar, eles chegam somando. Certo que chegam aquelas pessoas necessitadas, como nós vemos acontecer, nós vemos muito na TV, mas existem muitos que chegam para somar. E aqueles necessitados, eles não chegam reivindicando nada, porque eles sabem que eles não têm direito algum naquele continente novo, tá certo? A letra D, então a letra C está fora. Pode ser a B, mas a C está fora já. A letra D, questões culturais, principalmente causadas pelos conflitos armados entre países católicos e protestantes, tem nada a ver, certo? Tem nada a ver com católico e protestante aqui. Está falando de manifestações populares, certo? De reivindicações de direitos, tá bom? Então a D está completamente fora. E a E, étnicos e sociais, decorrentes das dificuldades de desenvolvimento dos países europeus em continuar a sua industrialização no setor tecnológico de ponta, também outra que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com tecnologia, certo? Então, a resposta certa é a B, tá bom? Que é, esses conflitos, essas manifestações estão ligadas ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia no contexto de globalização das grandes migrações internacionais. Então, as imigrações estão acontecendo, o povo está com medo, o povo se revolta, o povo reivindica, certo? Segunda questão, que é da UFAM, certo? É uma questão que foi adaptada, ela não era assim, ela foi melhorada para a gente. Na Europa, de clima popular, a vegetação é formada pela tundra. Nós já ouvimos falar, nós já conhecemos a tundra. Dentre as alternativas dessa formação, certo? Como é a formação chamada tundra, que é denominada tundra? Vegetação herbácea e árvores. Árvores até que vai, mas vegetação herbácea não é muito tundra, né? Então vamos tirar essa aí. A próxima, B, cactáceas e pequenos arbustos. Nem cactáceas e nem pequenos arbustos, certo? Pequenos arbustos vai. Pequenos arbustos, mas cactáceas não, porque cactáceas é do cerrado ou da caatinga, né? Então, não entra. Letra C, pequenos arbustos, musgos e líquens. Não tem para onde correr, né? É a letra C mesmo. A outra são arbustos, árvores e ervas, não tem. A outras ervas e cactáceas também não. Então, é a letra C. Pequenos arbustos, musgos e líquens. Certo? Ok? Vamos seguir. A terceira diz assim, que é da UFAO, certo? Desde o século XIX, as taxas de mortalidade de vários países da Europa começaram a diminuir. Esse processo só chega aos países em desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial. Essa rápida queda da taxa de mortalidade, aí ele vai falar alguma coisa relacionada a essa rápida queda da taxa de mortalidade. Ela foi acompanhada na mesma intensidade pela diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade? Certo? Não. Certo? Porque senão nós não teríamos o desequilíbrio que nós estamos tendo na Europa hoje, né? Então, não pode.
Se tivesse morrido a quantidade de gente que tinha nascido, não estava passando por essa crise, tá certo? A letra B. Essa rápida queda na taxa de mortalidade promoveu um forte crescimento populacional que os neomalthusianos denominaram explosão demográfica, certo? Olha ali, esta rápida taxa na queda de mortalidade depois da guerra promoveu o quê? Certo? Vamos deixar essa aí em aberto, porque pode sim, né? Pode ter. Ela pode, com certeza, ter promovido, e de fato é essa aí, porque deu início à transição demográfica, não, deu início à estabilização populacional, pelo contrário, representou mudanças na estrutura etária da população dos países pobres, sim, mas que passaram a ter altos percentuais de velhos, não, certo? Então, a resposta certa é a B, certo? B promoveu um forte crescimento populacional, que os neomalthusianos denominaram explosão demográfica. Quarta questão, da UEM. Leia com atenção a notícia que se segue. França pagará 750 euros mensais por terceiro filho. Olha aí, estão pagando para ter menino. Estão desesperados, então. Pagando para o povo ter menino. Vamos lá. O governo francês irá pagar uma licença de 750 euros, cerca de R$ 2.050 por mês, durante um ano, as famílias que decidirem ter um terceiro filho, anunciou ontem o primeiro-ministro do país, Dominique Villepin. Certo? Essa é uma notícia antiga, né, de 2005, muito antiga mesmo. Então, naquela época, nós estávamos em uma situação desesperadora, certo? Pagando para o povo ter menino, né? Querendo encher o país de qualquer jeito, porque eles não tinham, de maneira nenhuma, a mão de obra jovem. E, com o passar do tempo, isso diminuindo cada vez mais. A questão é a seguinte: a medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada ao quê? Está diretamente relacionada à política anti-imigração, uma política de xenofobia, e de purificação racial adotada pela França nas últimas décadas? Não, certo? Não. Poderia até ter um certo tom de certo se você pensar em uma Europa como um todo, mas França não, tá? Algumas regiões da Europa sim, mas França não. B. A elevada taxa de natalidade verificadas no país, as elevadas taxas de natalidade verificadas no país e em toda a Europa, mas é claro que não. Porque se estava nascendo, se a taxa de natalidade estava alta, para que eles iam estar pagando para o povo feminino? Né? Então, não pode ser isso aí. Com certeza não é isso aí. A letra C. A sobrecarga do sistema previdenciário social francês, em que o número de cada vez menor de jovens precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados. Essa aí. Né? Com certeza é essa aí. Os jovens estão diminuindo, os aposentados estão aumentando. Então, com o passar do tempo, cada vez menos jovens vai ter que sustentar cada vez mais idosos. Por isso que se estava estimulando a natalidade, contribuindo aí com essa taxa para que as famílias tivessem o seu terceiro filho. A quinta questão da URRJ. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar, nas próximas décadas, 30% da população total. Graças ao avanço da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isto ocorre em função de... Então, mas isso que a gente já falou muitas vezes, né? Deixa eu só explicar a questão. Ele está falando que, com o passar do tempo, 30% da população estará mais acima de 60 anos. Hoje nós estamos com 45%. Então, a previsão foi muito aquém do que de fato ocorreu. Mas, naquela ocasião em questão, certo? Nesse tempo em questão, ele estava falando, né, do aumento da população
E a pergunta é, isso ocorre em função do quê? A letra A, declínio da taxa de natalidade e o aumento da longevidade? Fazer o quê? Ele bota logo na A, então ele acaba logo com a questão. E com certeza é isso, né? Diminui a natalidade, aumenta a longevidade. Quanto mais, com o passar do tempo, os idosos vão vivendo mais, as pessoas vão nascendo mais, e esse pouquinho que fica no meio vai ter que sustentar essa massa que está vivendo cada vez mais. Então, é a letra A, declínio da taxa de natalidade e o aumento da longevidade. A sexta questão diz assim: analise as afirmativas sobre o quadro humano da Europa e marque F para as alternativas falsas e V para as alternativas verdadeiras. Vamos lembrar do quadro populacional europeu e vamos ver as alternativas. Na Europa, a tendência é que haja diminuição da população nas próximas décadas, visto que esse continente apresenta baixas taxas de fecundidade. A grande parcela da população composta por idosos. Então, a letra A diz que eles têm a previsão de que, com o passar do tempo, a população vai se diminuir. Por quê? Porque tem muitos idosos e poucas pessoas estão nascendo. Essa questão aí, com certeza, ela é verdadeira, né? Põe o vizinho aí. Os países da Europa Ocidental apresentam os mais elevados índices de desenvolvimento humanos, o IDH, do planeta. É loucura isso aí, não pode acontecer, porque o índice de desenvolvimento humano ele é positivo quando nascem pessoas mais do que morrem. E lá está morrendo mais do que nasce, certo? Está envelhecendo mais do que nasce, está morrendo mais do que nasce. Então, o IDH lá, pelo contrário, é baixíssimo. Então, não tem como ele ser um dos maiores. Então, essa questão aí, com certeza, esse item aí, com certeza, ele é falso, tá bom? E a letra C, considerando o berço da civilização ocidental, o continente europeu é o mais populoso da Terra, você põe aí verdadeiro, certo? Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os 5 países mais populosos da Europa, você também põe verdadeiro. E a letra E, em razão da pequena extensão territorial, o seu grande contingente populacional, a Europa é o continente mais povoado, ou seja, apresenta o maior número de habitantes por quilômetro quadrado entre todos os continentes. Não, certo? Não. Aí ele quis fazer uma pegadinha entre populoso e povoado, né? Você tem que ter cuidado sempre que você ouvir essas duas palavras aí, tá bom? A Europa ela é populosa, mas ela não é povoada, tá certo? Então a letra... Não, ela não é o mais povoado, tá? É o mais populoso, mas não é o mais povoado. Então, a letra E é falsa, tá bom? E aí, assim a gente acaba a nossa correção. Na próxima aula, se onde estiver com vocês, nós veremos a página 122, tá? Então, fica aí a atividade corrigida para você ficar revendo de vez em quando, para quando os testes começarem a chegar, você está na agulha, certo? Está afiado e mostrar realmente que eu falo a verdade quando eu digo que vocês se garantem. Bom, temos 1 minuto para comentários. Tem que comentar alguma coisa? Temos 1 minuto para tchau. Quem que eu não ouvi hoje? Deixa eu olhar aqui quem que eu não ouvi ainda hoje. Júnior, dá um tchau aí pra gente, Júnior. Diz só assim, tchau. Viu? Deixa eu ver outra pessoa aqui que eu quero ouvir que eu não ouvi hoje ainda. A Evelyn. A Evelyn também me falou hoje. Evelyn, dá um tchau pra gente, Evelyn. Deixa eu ver mais quem tá aqui, quem tá aqui. A Letícia Ellen. Ô, Letícia, tudo bem? E assim a gente encerra esse nosso instante. Até mais, pessoal. Um abraço. Deixa eu só acabar a gravação aqui, interromper a gravação.